Graças e paz, amém, irmãos? Acabamos de louvar o Senhor através dos cânticos. Nós continuamos adorando a Ele, exaltando a Ele, porque Ele é digno. E é tão bom a gente se reunir nessa quarta-feira, no meio da semana, e eu falo que nós precisamos estar cultuando a Deus. Isso porque nós precisamos para a nossa vida, mas sempre lembrar que estar aqui, se você não pode estar aqui cultuando no seu lar de maneira online, é porque Ele é digno de ser adorado, amém, irmãos? Ele é digno de receber toda adoração, toda honra e toda glória. Nós cantamos aqui, levantamos nossas mãos e te exaltamos, te adoramos, ó Deus. E esse é o momento que nós levantamos as mãos, esse é o momento que nós cantamos, esse é o momento que nós exaltamos ao Senhor, porque Ele está aqui recebendo a sua adoração. Amém, igreja? Que bom poder adorar Jesus. E nessa noite, eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo 127. Salmo 127, versículo 1 ao versículo 5. São somente 5 versículos. Nós vamos estar meditando nesse texto dessa noite. Salmo 127, versículo 1 ao versículo 5. Eu quero agradecer ao Senhor, louvar o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Deus abençoe vocês abundantemente, todos aqueles que nos visitam nessa noite. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, alternada, da palavra do nosso Deus. Quem achou, diga amém. Já está sendo projetado também. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Igreja. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos juntos repetir o versículo 1. 1, 2, 3, já. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Feche sua cabeça, feche seus olhos. Peça ao Senhor para Ele falar ao seu coração nessa noite, para que Ele seja glorificado. Eu quero convidar você a preparar o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Prepare o seu coração, seja disposto a ouvir, a praticar o ensinamento do Senhor para a nossa vida nessa noite. Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse culto de exaltação ao Teu nome, pela vida do irmão Hugo na direção deste culto, a Deus, ministério de louvor, cada irmão, ó Pai, que está envolvido, ó Pai, neste culto, para servir e glorificar o Teu santo e glorioso nome. Obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós pedimos a Deus que venhamos crescer no conhecimento do Senhor nessa noite, que venhamos, ó Pai, aprender a Tua vontade revelada para a nossa vida, e que venhamos colocar em prática, e que venhamos desfrutar das bênçãos preparadas pelo Senhor para a nossa vida. Nós pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos, Pai, desvenda os nossos olhos, para que venhamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, eu quero trazer um tema para a nossa edificação, que fala justamente sobre edificação. E os salmos, eles são cânticos que eram louvados pelos israelitas. E por isso, através desse salmo, eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o cântico dos edificadores. O cântico dos edificadores. E quando nós pensamos na palavra edificar,
nós estamos pensando sobre bênção, nós estamos pensando sobre crescimento, nós estamos pensando sobre construção. Isso que vem na nossa mente quando você pensa em edificar, ou seja, não estar no mesmo lugar, há algum tipo de crescimento, há mudança, há edificação. E quando nós olhamos para esse salmo, na sua Bíblia está escrito assim: Cântico de Peregrinação de Salomão. Nós não sabemos se foi Davi que escreveu para Salomão, ou se foi o próprio Salomão que escreveu. Mas aí é importante nós compreendermos que esse cântico de peregrinação era quando os israelitas saíam das suas cidades e eles se direcionavam a Jerusalém para ir adorar o Senhor, exaltar ao nosso bom Deus. E algo nos chama a atenção, porque o Davi escreveu para o seu filho Salomão e para o crescimento de Salomão, ou o próprio Salomão escreveu, e a gente precisa lembrar quem construiu o templo. E o templo do Senhor era o local onde o Senhor era adorado. E aí o texto ele começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Seja Salomão ou seja Davi que juntou os materiais para a construção do templo, eles tinham uma visão correta sobre a edificação. Não importa a força que você empenha, não importa a dedicação que você tem, não importa as habilidades que você possua, se o Senhor não abençoar, em vão será o seu trabalho. E é algo que nós precisamos colocar em prática em nossa vida. E quando nós falamos sobre a casa, nós podemos aplicar para a nossa vida pessoal, nós podemos aplicar para a nossa família, nós podemos aplicar para os nossos relacionamentos. O que? Se o Senhor não edificar, em vão será o seu trabalho, e em vão será o meu trabalho. Em vão será toda edificação. É em vão a mão humana sem a mão de Deus. Amém, igreja? É em vão. É em vão você se dedicar, você se esforçar, se Deus não estiver com a mão de poder sobre a sua vida e sobre a minha vida. Por isso Deus precisa ser reconhecido em todas as nossas obras. Lembra do texto que foi lido nessa noite? Provérbios capítulo 3, versículo 6 fala sobre confiar no Senhor. Para a gente não confiar em nós mesmos, mas confiarmos em Deus. E o capítulo 3, verso 6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai direcionar você. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, até mesmo as suas decisões que você toma no temor dEle, está sendo direcionada pelo Senhor, amém, irmãos? Existe um momento na nossa vida que a gente fica com medo de tomar a decisão. Por quê? Porque a gente fica naquela situação: será que isso é o certo? Porque você não tem uma direção clara. Será que isso é o melhor para a minha família? Será que isso é o melhor para a minha vida? Eu já orei, eu já coloquei a minha vida nos pés do Senhor, eu já pedi conselho para homens e mulheres de Deus, mas chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Não tem para onde correr. E aquela decisão não é uma questão de pecado ou não, senão você saberia que você não deve pecar. Mas é quando você precisa tomar uma decisão na sua vida e você não sabe qual será o resultado lá na frente. E você precisa lembrar que até mesmo nas decisões que você toma, Deus está guiando a sua, a minha e a nossa vida. Amém, irmãos? Isso é edificar a sua vida no Senhor. É você andar na dependência de Deus. E guarde uma coisa no seu coração: não existe bênção sem o abençoador. O texto ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Existem pessoas que estão edificando as suas casas alicerçadas em mentiras, em enganos deste mundo. E como pastor nós sabemos se a casa está edificada mesmo? Porque quando tudo vai bem, está tudo caminhando bem, não tem ninguém enfermo,
o dinheiro está no bolso, as coisas estão, acontecendo, então está tudo indo bem. Mas quando o vento sopra, aí você vê se a casa está edificada ou se não. Quando surge a adversidade, aí você vê se a casa está edificada ou não. Como que você sabe se a casa ela está firme ou se ela não está firme? Antigamente, pouco tempo atrás, criançada hoje não vê mais tanto isso não, estão vendo outras coisas, mas tinha uma historinha que era a historinha dos 3 porquinhos, lembra? Quem lembra da historinha dos 3 porquinhos? O pessoal da antiga aí, um monte de gente que não quer levantar a mão. E é interessante a história dos 3 porquinhos, porque tinha o lobo que chegava na casa e soprava, e a primeira casa que era feita de palha, o que aconteceu com ela? Ela caiu. O lobo chega na segunda casa do segundo porquinho, que era feita de madeira, e ele sopra, e o que acontece? Ela cai. E o que acontece na terceira casa? Ela é feita de tijolos, ela é feita de cimento. E é interessante que a gente ficava vendo aquilo e sempre aprendendo essa lição. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, verso 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, quem está dizendo isso? Jesus, aonde? No célebre sermão do monte. E aí Jesus diz, já no finalzinho do seu sermão: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Irmãos, tem muito vento soprando na casa de muitas pessoas nos dias atuais. E a gente precisa avaliar aonde a nossa casa está alicerçada. Porque quando o vento bate, quando desce a chuva, sopra os ventos, aí sim você vê se a casa está edificada no Senhor ou não. Quando nossas famílias estão alicerçadas pela fé na palavra de Deus, nós sabemos que o nosso trabalho não será em vão. Pastor, mas como que isso acontece? Como que o Senhor edifica a minha casa? Como o Senhor edifica o meu casamento? Como o Senhor edifica os meus filhos? Como o Senhor edifica o meu lar? Ele usa pessoas. Ele usa você, esposa, Ele usa você, marido, Ele usa você, pai, mãe, Ele usa você, filho. Ele usa você através da palavra dEle. E aí a sua casa, a sua vida, a sua família edificada, uma vida de palavra e oração. O que nós chamamos de tempo e vida devocional, dedicação ao Senhor. A gente precisa seguir a planta do arquiteto do universo, do edificador da nossa casa, ou seja, oração e palavra. Porque Ele nos direcionou, Ele disse: olha, esse é o caminho que vocês precisam seguir. O texto bem conhecido de lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quando eu paro de orar e eu paro de me dedicar à palavra do Senhor, eu estou arrancando os fundamentos. E nós sabemos que uma casa, quando ela não está edificada, quando soprarem os ventos, quando cair a chuva e baterem contra aquela casa, ela não vai suportar. Por isso Salomão ou Davi, inspirados pelo Santo Espírito de Deus, ao escrever eles dizem: se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão todo o nosso trabalho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Irmãos, através da oração e da palavra, nossa vida é edificada. Amém, igreja? Através da oração e da palavra, a vida dos nossos filhos são edificadas. Eles são edificados quando a gente ensina para eles a orar, a buscar a face do Senhor. Salmo 78, esse é um salmo que eu gosto muito.
Salmo 78, versículo 3, ele disse para nós pais: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, ou seja, já houve uma passagem de pai para filho, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente? Olha, edifique a vida dos seus filhos contando o que Deus fez, seja no passado, na história das Escrituras, seja na sua vida. O que Deus fez na sua vida? Seu filho já ouviu o que Deus fez na sua vida? Você já contou para os seus filhos algum testemunho de Deus, dele operando na sua vida? Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, que a gente não pode perder essa oportunidade de dizer para eles, de eles serem a sua vida edificada nas maravilhas do Senhor. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que as transmitisse aos nossos filhos, a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contasse aos seus descendentes. Note, como que a casa é edificada? O Senhor usa a palavra para edificar a sua casa, a sua família. É você, é o seu pai que contou para você, que você conta para os seus filhos, e os filhos contam para os filhos deles. Há uma edificação contínua. O Senhor edifica a sua casa, a sua família, através da palavra dEle. O Espírito usa a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente não pode deixar de passar o bastão da palavra de Deus. A gente precisa ensinar para os nossos filhos, ensinar para a geração vindoura quem é Deus e o temor que nós devemos ter a Ele. Como que a casa é edificada? Diz o arquiteto do universo que ela é edificada através da oração, através da sua palavra, porque é assim que vem a fé, é assim que nós nos relacionamos com Deus. Como sua casa está edificada? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A diferença de uma casa, de uma família edificada em Cristo, está quando surgem as adversidades. Sabe por quê, irmãos? Quando você olha a casa, olhe para as casas da rua, você não consegue ver o fundamento. Você não sabe aqui em Trajano de Moraes qual casa que tem alicerce e qual casa que não tem. Mas quando fica evidente que a casa está alicerçada, que ela está edificada sobre a rocha, diante das adversidades, diante das lutas, é quando o vento sopra. E aí você sabe se a casa está edificada ou se não está. Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós precisamos, irmãos, edificar nossa família no Senhor. Você é um instrumento nas mãos de Deus, para Deus edificar a sua casa, amém, igreja? Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida para a edificação dos seus filhos. É aquilo de você abrir mão do entretenimento para fazer um culto de adoração ao Senhor, para contar para os seus filhos o que Deus fez na sua vida. Talvez naquele dia você não preparou um texto e você vai dar um testemunho para o seu filho, para a sua filha. O que Deus tem feito na sua história, o que Ele tem realizado na sua vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas o texto continua, olhe comigo na sua Bíblia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, o texto está falando sobre segurança. As cidades desse tempo, muitas eram cidades fortificadas.
Elas tinham grandes muralhas. E haviam as sentinelas sobre as muralhas que ficavam atentas, para que diante de um inimigo elas pudessem ter a primeira reação ou anunciar que há um inimigo ao redor da cidade. O texto é claro em dizer que se o Senhor não guardar a cidade, isso é em vão. Isso não leva a lugar algum. O que nós aprendemos para a nossa vida diante desse texto? O que o Senhor está nos ensinando? Que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Nós estamos vivendo um momento difícil da história da humanidade. Não é a primeira vez que acontece uma pandemia, uma epidemia. Nós já temos nossa história de outras epidemias que aconteceram. A gripe espanhola foi uma epidemia que aconteceu e matou milhares de pessoas. Mas a nossa geração está vivendo agora esse momento, essa epidemia. E o que esse texto está ensinando para a gente? Olha, guarde isso no seu coração. Quando você sair de casa, você está sujeito a riscos. Não se esqueça disso. Por todo o cuidado que a gente tem, existem pessoas que contraíram esse vírus e elas dizem: eu não sei como, não sei. Eu usei o álcool em gel, eu usei a máscara, eu tomei cuidado, mas eu não sei como. O único que pode guardar você, a sua família, e eu não estou falando agora do Covid-19, de qualquer coisa, é Deus. A nossa segurança, ela está exclusivamente no Senhor, e que bom saber disso, porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele é bom, amém, igreja? Ele sabe o melhor para você. Então você e eu, nós somos chamados, mesmo diante da adversidade, a descansar no Senhor, a ouvir o que o salmista nos ensina aqui: aquietai-vos. E o próprio Deus falando: e sabei que eu sou Deus. A gente precisa aquietar nosso coração, porque Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Irmãos, se você me perguntar o que está acontecendo no Brasil, eu sei o que está acontecendo no Brasil, mas se você me perguntar se eu fico vendo o jornal, eu não fico vendo o jornal. Eu sei o que está acontecendo, eu chego no início do dia, eu olho o panorama do que está acontecendo. Agora, eu não preciso ir para frente da televisão para ficar ouvindo alguém falando o tempo todo as desgraças que estão acontecendo. Eu já sei que está acontecendo desgraça. Eu sei que eu tenho que orar, que nós temos que orar, que nós temos que tomar cuidados, mas guarde uma coisa no seu coração: é só o Senhor que pode guardar, e mais ninguém. Nós somos chamados a andar com prudência, tomar os cuidados que são necessários, mas o texto diz que o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Independente de qual tipo de segurança nós estamos falando em nossas vidas, independente de qual seja o seu aspecto. E note que a insegurança no momento que nós estamos vivendo fez com que muitas pessoas passassem a buscar segurança no Senhor. Algumas se afastaram de Deus. Para algumas pessoas, a epidemia foi a desculpa que faltava para se afastar da casa de Deus. Para outras pessoas, a epidemia foi uma situação que pavimentou a ida até Cristo Jesus. Quem tomou essa decisão é a pessoa e Deus. Nós não estamos aqui para julgar. É a pessoa com Deus. A pergunta que surge é: aonde está a minha segurança? Aonde está a nossa segurança? A nossa segurança precisa estar no Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto ele continua: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Note que primeiro o texto fala sobre edificação, crescimento, construção, desenvolvimento. Em segundo lugar, o texto fala sobre proteção,
sobre confiança, em saber em quem está no controle de todas as coisas, só quem pode verdadeiramente nos guardar, independente de qual seja o aspecto dessa segurança. Mas em terceiro lugar, o texto fala sobre provisão, sobre suprir necessidades. E ele diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Os seus amados ele dá enquanto dormem. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que por mais que o homem se esforce, que se dedique, se ele não compreender que a bênção vem do Senhor, ele colocou a confiança dele no lugar ou na pessoa errada. Deus abençoa aos seus amados enquanto eles dormem. É terrível comer o pão que Satanás entrega. Ele vai requerer esse pão de volta. Não se esqueça disso. É terrível comer o pão que o homem acha que é adquirido na independência de Deus, porque ele colocou a sua confiança agora em si mesmo, e o seu coração é enganoso, é perverso. Mas é uma bênção quando nós comemos do pão abençoado por Deus. O texto é claro em dizer que é Deus quem abençoa. O texto não está dizendo que nós não devemos nos dedicar, que nós não devemos nos empenhar, que nós não devemos fazer o melhor, não é isso. O texto está dizendo que você deve fazer tudo isso, sabendo que a bênção vem do Senhor. Que até mesmo para você fazer isso, é porque você está sendo abençoado por quem? Por Deus. Quando você levanta cedo para trabalhar, foi Deus que te deu força para isso. Quando você tem um trabalho para trabalhar, quando você tem um emprego para ir, foi Deus quem te abençoou. Seja grato a Ele. Antes de vir pastorear a PIB Trajano, eu trabalhava em uma empresa contratada da Petrobras, e um dia eu estava numa sala do escritório, e conversando com os colegas de trabalho, eu disse o seguinte: a gente tem que agradecer a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, porque Deus me colocou aqui, e porque Ele está permitindo que eu estou aqui, o trabalho que eu tenho. E a pessoa disse o seguinte: não, o que você tem é pelo seu esforço. Só que a pessoa não compreendeu, ele não teve uma visão correta da situação. É importante o seu esforço, mas o seu esforço sem a bênção do Senhor não vale de nada. Porque o seu esforço precisa estar submetido àquele que domina todas as coisas, que é Deus. Quem abençoa o pão da nossa casa é Deus. Quem dá o pão, por isso que nós oramos, a oração modelo, o pão nosso de cada dia. Então, o pão que quem dá? Deus. E que pão é esse? De quando? De cada dia. Tem um pão de cada dia que Deus abençoa. O pão nosso de cada dia nos dá quem? Deus, hoje. Então, Senhor, o pão de hoje nos abençoa. Às vezes nós fazemos essa oração e a gente acrescenta algumas coisas sobre o pão, mas ele é bem completo quando a gente pensa sobre isso. Às vezes, quando eu estou orando no momento do café, do almoço, da janta, crente gosta de comer, não é verdade? E eu falo: Deus, obrigado pela tua provisão desse momento, e o pão nosso de cada dia me dá hoje, porque é Ele que provisiona tudo que você e eu nós precisamos. Eu já estou agradecendo pelo que eu estou comendo, a provisão do Senhor, e eu sei que o pão de cada dia é Ele que dá. Tem gente que tem muito dinheiro, é rico, eu não estou falando de bem de vida não, rico, milionário, mas tudo que essa pessoa gostaria de poder comer hoje é um pão, mas ela não tem saúde para isso, mas ela é milionária. Ela pode comprar qualquer pão do mundo, mas ela não pode comer. E essa circunstância
ela se aplica em diversas outras áreas da vida. De que adianta poder comprar tudo, mas não poder desfrutar de nada? Então lembre-se de uma coisa, e o texto nos ensina sobre isso: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá, enquanto dorme. A melhor coisa que tem na vida do cristão é comer o pão abençoado pelo Senhor, amém, irmãos? O pão da mentira só faz mal, o pão do roubo só faz mal. O pão do roubo, ele pode ser até doce na boca, mas ele é amargo no ventre, e ele faz mal. O pão do engano, que é preciso enganar o outro para poder comer, ele faz mal. O pão que Satanás oferece, ele faz mal. Mas o povo de Deus, esse que confia nele, que edifica sua vida no Senhor, sua família no Senhor, esses Deus dá enquanto dorme. O sono abençoado por Deus é uma bênção, é uma dádiva. Que bom poder colocar a cabeça no travesseiro e apagar, não é verdade? É bom demais. Já teve insônia? É terrível. Já acordou 3 horas da manhã e não conseguiu dormir mais? É ruim demais. E às vezes a ansiedade, ela tira o sono do homem. Nós somos chamados a lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Caminhando para o fim, irmãos, o texto diz, verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos aonde? No tribunal. A gente vê aqui também a dependência dos filhos para com os pais. Esse homem, ele é abençoado porque a herança do Senhor são os filhos. Essa herança do Senhor para a sua vida e herança também do Senhor. Lembre-se de uma coisa: antes do filho ser seu, ele pertence a quem? A Deus. Eu nunca me esqueço disso. Quando a gente vai disciplinar nossos filhos, a gente não pode esquecer que eles, antes de serem nossos, eles pertencem a Deus. Eu falo que em filho você não disciplina quando está com raiva, senão o que você vai fazer é somente demonstrar que você é mais forte que ele e exercer a sua força, só isso. O filho precisa saber por que ele está sendo disciplinado, o que levou a isso, e ele também precisa saber que você está debaixo de uma autoridade maior, que é a autoridade de Deus. É necessário a disciplina? Sim. E pai e mãe, guarde uma palavrinha no seu coração: não tenha orgulho para dizer que você nunca disciplinou seu filho. A gente não tem que ter orgulho disso. A Bíblia diz o seguinte, que o coração da criança está inclinado para quê? Para o mal. A vara da disciplina é que desvia o coração da criança, a disciplina que desvia o coração da criança da morte. Então, eu não posso ter orgulho para falar que eu nunca disciplinei meu filho. Alguma coisa, em algum lugar eu errei. Porque seu filho e meu filho, sua filha e minha filha, eles são pecadores igual nós somos. Então guarde uma coisa no seu coração: os filhos são herança do Senhor para a sua vida também. Uma bênção do Senhor para a sua vida também. Não se esqueça disso. Nós somos abençoados. Os filhos são herança do Senhor, e o texto diz: o fruto do ventre, o seu galardão, aquilo que ele abençoa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Filhos, guarde uma coisa no seu coração: quando a flecha está na aljava, é porque ela está guardada. Isso é proteção. Então, quando o seu pai e a sua mãe diz, não faça isso, isso é uma bênção do Senhor para a sua vida. Ouça seus pais, obedeça e honre a eles. Não se esqueça disso.
Meus pais estiveram comigo agora, de segunda-feira até hoje, na minha casa. E eu falei com Deus: Deus, que eu venha honrar meus pais, tendo eles aqui comigo. Eu falei com Deus, porque eu quero honrá-los não só quando eles estão longe, eu quero honrá-los quando eles estão perto. Hoje eu tenho eles, amanhã eu não sei. Então, quando os nossos pais dizem, guarde isso no seu coração, não faça, ou este é o caminho para você seguir, lembre-se que você está na aljava, você está protegido, eles estão direcionando você. Pai, mãe, como que a gente direciona nossos filhos? Ensinando a eles o caminho do Senhor. O texto, ele caminha para o fim dizendo, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, e eles são lançados. Nós preparamos nossos filhos para fazer a diferença no mundo. Não se esqueça disso. Lembre-se que nós estamos falando sobre edificar a casa. E como que a casa é edificada? Quando nós investimos na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, da nossa família. E isso vai gastar tempo, isso vai dar trabalho, isso vai gastar às vezes financeiramente, que às vezes você tem que comprar um livro, você tem que ensinar, você tem que começar a ler, não tem para onde correr. Mas você está edificando a sua casa no Senhor. O texto termina dizendo, feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos aonde? No tribunal. Assim como os filhos, eles dependem dos seus pais, haverá um momento que haverá dependência dos pais para com os filhos. E aqui o texto fala sobre defesa. Note que Deus está cuidando de você, edificando a sua vida e a sua casa, através dos meios que Ele estabeleceu. Você ensina hoje o caminho que eles vão seguir, e amanhã são eles que vão cuidar de você. E isso é providência de Deus na sua vida, amém, irmãos? Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Quem aceita ouvir falar mal de papai e mamãe? Sabe como é que arrumava briga no colégio antigamente? Hoje em dia não está tanto assim não, graças a Deus, né? Como é que era, Ed? Bota a mãe no meio. O problema é na hora. Quando o outro queria que houvesse briga, falou assim, escutei xingar a mãe. Não era assim? Escutei, acho que ele xingou a sua mãe. Era para arrumar briga. Por quê? Porque o filho defende o pai e a mãe. Ele é garoto. Ele não entende que ainda tem umas coisas que ele pode deixar passar. Hoje se alguém fala, minha mãe não é isso mesmo, meu pai não é isso mesmo, então... Mas a criança não, ela não quer saber, xingou minha mãe. Ele defende. Mas quando nós crescemos, nós entendemos que existem outras áreas que nós precisamos defender os nossos pais. Às vezes as coisas simples da vida, às vezes dos charlatões da vida, não é verdade? Somos nós que vamos defender eles. Diz o texto que eles não serão envergonhados quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E por vezes o tribunal era a porta da cidade, onde os chefes, os anciãos estavam. E os filhos chegavam juntos, porque o pai não estava, a família não estava sozinha. Irmãos, a grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, que eu gostaria que você guardasse nessa noite, é que nossa casa é edificada quando tudo confiamos ao Senhor. Não basta só fazer a casa, não basta casar, não basta ter filhos. A família precisa estar edificada no Senhor. E vai dar trabalho, vai exigir tempo, empenho, zelo, dedicação, vai ter que abrir mão do celular, vai ter que abrir mão da televisão, vai ter que investir, porque Deus quer usar você para edificar a sua casa, a sua família, amém, igreja?
Deus quer usar a sua vida. Quando nós investimos tempo de palavra, tempo na palavra de Deus, tempo de oração, Deus está usando você como instrumento na mão dEle para edificar a sua família, para guardar a sua casa, para abençoar a sua família. E quanto tempo nós temos investido na edificação da nossa casa no Senhor, de nos deixarmos ser edificados pelo Supremo Construtor, que é Deus. Vai dar trabalho, não tem jeito. Mas lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E nessa noite eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a avaliar como que está a sua casa edificada. Como está a edificação do seu lar, da sua família, dos seus filhos. Como que você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para a edificação da sua casa, para a proteção da sua família. Como que você tem edificado a sua vida. Talvez você não seja casado ainda e você está aqui presente nessa noite, você está dizendo, pastor, não tenho filhos, mas como a sua vida está sendo edificada no Senhor. Como que você tem sido moldado através da palavra de Deus, de uma vida de oração. Quanto tempo você tem investido sua vida em Deus. A casa aqui pode ser aplicada à sua vida, meu irmão, minha irmã. Se o Senhor não edificar, vai ser em vão o trabalho, vai ser em vão toda a dedicação, vão ser em vão os sonhos, os projetos. Mas quando o Senhor edifica, aí a nossa vida, nossa família, nossa casa é abençoada. Nossa casa é edificada quando tudo confiamos ao Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Eu sei, ó Deus, que ela vai cumprir o propósito estabelecido para ela nessa noite. E obrigado, Pai, porque ela nos despertou nessa noite, ó Pai, para compreendermos que o Senhor nos usa, ó Pai, através da Tua palavra, através de uma vida de oração, para a edificação da nossa família, do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida. Que venhamos seguir a planta que o arquiteto do universo, que é o Senhor, estabeleceu. Que venhamos usar os materiais estabelecidos pelo Senhor nessa construção. A Tua palavra, uma vida de oração. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e será inútil levantarmos cedo, nos dedicarmos, porque na verdade aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Que bom poder descansar em Ti. Pai, abençoe nossa casa, nossa família, e que sejamos, ó Pai, instrumentos em Tuas mãos para a edificação do nosso lar, da nossa vida. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.